Carrega-me contigo, pássaro poesia, quando cruzares o amanhã, a luz, o impossível, porque de barro e palha tem sido esta viagem que faço a sós comigo. Isenta de traçado ou de complicada geografia, sem nenhuma bagagem, hei de levar apenas a vertigem e a fé. Para o teu corpo de luz, 2 fardos breves. Deixarei palavras e cantigas e movediças embaçadas vias de ilusão. Não cantei cotidianos, só te cantei a ti, pássaro poesia, e a paisagem limite, o fosso, o extremo, a convulsão do homem. Carrega-me contigo no amanhã. Boa tarde, gente! Tô aqui de novo. Gente, com esse poema da Hilda Hilst, eu anuncio a vocês que o nome desse web programa é Pássaro Poesia. E que esse pássaro possa sobrevoar a literatura roraimense. Que esse pássaro possa pousar em você e possa despertar em você o interesse por conhecer a literatura que é produzida aqui no extremo norte do país. Sim, nesse lugar maravilhoso que faz fronteira com a Venezuela, com a nossa querida Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana. Gente, eu estou muito feliz de ter começado o meu segundo poema, com esse texto da Hilda Hilst. Inclusive, eu tenho uma edição autografada. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, então, feito esse trailer inicial, eu quero te convidar, pega a tua taça de vinho, que está começando o Pássaro Poesia. Meu nome é Francisco Alves, eu sou escritor e falo do extremo norte do país. Pessoal, sem delongas, o romance de hoje é Meia Pata, do Ricardo Dantas. Tá aqui, ó. Esse é o romance de hoje, o nosso programa Pássaro Poesia. Tem uma foto do Ricardo, quero mostrar pra vocês. Opa, tem uma foto do Ricardo. Esse é o Ricardo Dantas. Gente, esse romance, ele é tão intenso, ele é tão fervoroso assim nas temáticas, é um romance que atravessa tantos temas aqui da nossa Amazônia, que é incrível, assim, eu ganhei muito na releitura, porque a primeira vez que eu li apressado, aquela leitura mais apressada, e agora não, para fazer o programa, eu li com mais calma, com tranquilidade, numa outra vibe de vida. Então assim, Ricardo, eu quero te parabenizar, eu acho que todo autor roraimense é guerreiro, todo autor que produz literatura aqui nesse estado é guerreiro e merece aplausos, porque só nós sabemos das dificuldades que é essa indústria da publicação, a divulgação, de colocar a nossa verdade no mundo através da escrita literária. Então, meus parabéns a você, tá certo? Gente, eu dividi o programa de hoje em 3 partes. 3 partes. Porque eu sou meio despirocado do juízo, eu vou falando uma coisa ou outra, minha língua é despregada mesmo. Então eu dividi em 3 partes para organizar melhor o pensamento e vocês terem uma experiência boa assistindo isso aqui, a primeira parte eu chamo de o autor, onde eu vou falar quem é a pessoa, essas informações, essas generalidades, não é? A segunda parte eu chamo de a obra, que é para falar da obra, e aqui eu tô morrendo de medo, eu tô com cagaço de falar alguma coisa que deu um spoiler enorme assim sobre a obra, Então assim, como eu não tenho muita experiência com essa coisa de gravar vídeos sobre livros, então eu vou tentar manter o meu discurso bem, bem na sumarização mesmo, para não entregar o ouro do livro. E a terceira parte eu vou falar, chama-se Rastros, que é para falar o que o autor está produzindo, falar dos projetos desse autor, enfim. Eu dividi o programa nesses 3 momentos, então eu vou começar com o autor. Gente, eu tenho aqui uma breve apresentação, inclusive eu falei muito com o Ricardo essa semana, porque eu fiquei com muita curiosidade, em torno, enfim, de coisas referentes à produção e o processo criativo dele, e aí ele me passou uma apresentação. O Ricardo, ele nasceu em 1979, na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, então ele é potiguar. E aí, gente, aos 24 anos, ele já no estado de Roraima, ele ingressou no curso de Biologia. E em 2008 ele foi trabalhar numa floresta nativa lá em Caracaraí. Caracaraí, aliás, que é o palco desse romance, Caracaraí é estetizada nesse romance.
E aí, gente, depois dessa experiência, foi 2 anos, ele ficou 2 anos nessa experiência e lá ele conheceu a vida dos ribeirinhos, né? Então é muito visível no Meia Pata que o Ricardo Dantas fez uma pesquisa mesmo, de uma fotografia do cotidiano, de que ele estava imerso, de que ele estava mergulhado naquela vida. Isso é muito latente na obra dele, assim, na verdade dele, né? A gente percebe isso e tendo a informação, aí você acaba fazendo a vinculação disso, né, com o romance. Gente, depois dessa experiência de 2 anos lá com os ribeirinhos em Caracaraí, ele viveu 3 anos numa aldeia indígena, dando aula numa escola de ensino médio. Essa aldeia indígena lá em Pacaraima, e o nome dessa aldeia é a Boca da Mata. Segundo o Ricardo, galera, ele teve contato com os índios Taurepang, Wapixana e Macuxi. E desse contato já preenchido, né, de tantas narrativas dessa experiência dele aqui em Roraima, ele começou a escrever o romance, o Meia Pata, não é? Desse contato com os povos indígenas, né, e com toda essa dimensão, com essa cosmologia indígena que é tão rica no nosso estado. Pessoal, ele atualmente é servidor público, ele é professor do Instituto Federal de Roraima, aqui no campus Boa Vista. Ele é biólogo, que é muito interessante porque o personagem, o Daniel Silva, é biólogo. Ele é especialista em agroambiente e o mestrado dele é em agroecologia. Então, galera, essas são as informações mais gerais em torno do Ricardo Dantas, né, da persona Ricardo Dantas. Agora eu quero passar para a obra. Gente, essa obra, você não... deixa eu ver por onde começar. Você não passa incólume, né, ao ler Meia Pata. Você vai ficar instigado a pesquisar muitas outras coisas, principalmente essa questão do extrativismo na Amazônia, né, a questão indígena, a questão da exploração. Não é? Essa obra ela possui tantos atravessamentos, queridos, que dá tanto pano para manga, que vai ser difícil falar dela aqui em 15 minutos. Tudo que essa obra suscita, tá certo? Primeiro eu vou falar dos aspectos gerais, né? A qualidade do livro, né, gente? A gente pensa muito na qualidade do livro aqui em Roraima, tendo em vista que nós temos só a editora da universidade, que publica textos acadêmicos, né? Não é uma editora voltada para publicação de texto literário, mas temos essa editora aqui, né, da universidade. O livro do Dantas, gente, ele possui, deixa eu ver aqui quantas páginas, 209 páginas, é um livrão, um livro de fôlego, não é? Tem uma ilustração linda aqui da onça, a onça te dá boas-vindas quando você abre o livro, deixa eu mostrar para vocês, né? Tá aqui na capa também, e a onça aparece aqui também no final, deixa eu mostrar para vocês, aqui. Gente, o livro ele possui 20 capítulos, a história possui 20 capítulos e eu vou ler aqui rapidamente para vocês, tá certo? O capítulo A Onça, um biólogo em Roraima, de Boa Vista a Caracaraí, a equipe da floresta, Fazenda Mundo Velho, um mundo novo, primeiro dia de trabalho, o diário, o encontro 2, Dois Mundos, Velho Xereta, Asa de Gavião, De Volta à Floresta, Morte na Floresta, Revelações, Boca da Mata, Raul, A Caçada, Rastreado, A Caçada Final. Nossa, são títulos assim bem fílmicos, né? Você olha, se você lê os títulos e te vem essa coisa fílmica mesmo, né? Dessa estrutura do romance. Gente, em linhas gerais, né, para não dar spoiler, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Do que trata Meia Pata? Meia Pata, gente, trata das experiências, né, das experiências de um biólogo, o personagem é um biólogo, chamado Daniel Silva, e ele vem trabalhar aqui, nas florestas da Amazônia, né, da Amazônia setentrional. Ele vem trabalhar aqui, e aqui ele conhece a Yara Parente, e pasmem vocês, a esposa do Ricardo Dantas se chama Yara Macuxi. Então, depois eu vou falar disso mais pra frente, né? Porque eu até perguntei dele sobre essa questão. E aí o romance fala dessa experiência, desse biólogo, né? Desse olhar de fora que vem para dentro da Amazônia, que compra a Amazônia, que vivencia isso aqui, que compra a Amazônia no sentido de vivência, né? Que vem experienciar a vida daqui, que é muito diferente, né? Da vida de outras regiões, enfim. E aí tem essa relação desse personagem com a dita onça, na trama, não é? Tem essa relação desse personagem com a dita onça.
E aí acontece uma série de fatos, e é engraçado, porque eu fui olhar aqui a ficha, né, tá dizendo literatura brasileira, contos brasileiros. Aí eu falei, mas não é conto na minha cabeça, isso é um romance, não é? E aí tem uma série de acontecimentos, né, até um ápice muito interessante, que enlaçam o destino desse personagem, né, do Daniel Silva, e aí Silva não tá por acaso, né, gente? De Silvícola, se a gente pensar aí na colonização. Então tudo é muito bem pensado nesse romance. Quando eu conversei com o Ricardo, né, ele até me revelou coisas, né, de que esse romance tem altas referências ao mundo pop. E eu não tinha me atentado para isso. De fato, tem, né? Eu não tinha me atentado. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, rapidamente, vou ler aqui um trechinho, para vocês terem uma noção da escrita do Ricardo Dantas, aqui no capítulo A Onça. Com o estouro da espingarda, a onça sentiu o impacto da carga de chumbo arder na carne da sua pata dianteira esquerda. De súbito deu um salto para trás e, ao cair no solo, um urro de dor ecoou na picada. Escutou outro estrondo, seguido de uma queimação no quarto traseiro direito. Mais um esturro encheu o ambiente. A onça sentiu a mesma sensação que havia vivenciado quando fora atingida por queimação no couro há muitos ciclos de chuvas. Mas, desta vez, o flagelo era intenso ao ponto de tirar suas forças. Cada metro percorrido pelo felino se tornou um sacrifício imenso. As dores mostravam que, por algum motivo, seu corpo não respondia à sua habitual agilidade e força. Não se sentindo em segurança, subiu uma serra íngreme, que apesar de fazê-lo com esforço intenso, pressentia que os humanos ali teriam mais dificuldades para chegar até seu alcance. Toda a subida fora realizada com urros de dor e sofrimento. Tentava agir sem que sua posição fosse conhecida, mas em vão. Lento e pesado que acabara de subjugar. Finalmente os cachorros a alcançaram. Rambo, robusto e forte, com suas patas curtas e focinho arredondado, investiu diretamente no felino, com um impacto pesado e caninos penetrantes. A onça voltou-se para Rambo e tentou um golpe com sua pata dianteira, porém sem nenhum resultado. Ao apoiar a pata esquerda no chão, fora consumida por uma dor descomunal, eliminando todos os seus ágeis movimentos. Rambo atacou novamente, porém de forma mais confiante. A onça desferiu um golpe certeiro, e um uivo de desespero e dor retiniu. O grande felino esturrou forte. Gente, então essa é a escrita do Ricardo, né? É uma escrita que não é hermética, é uma escrita simples, ela é uma escrita acessível, né? Os períodos do Ricardo também são curtos, né? Ele não coloca períodos longos assim para fazer a descrição da floresta, a descrição dos animais, a descrição dos personagens. E aí por falar em personagens, eu quero fazer um breve parte aqui. Os personagens do Ricardo são muito reais, assim, né? Parece mesmo que foram colhidos na forma, né? Nesse poço da oralidade, da vida real, né? O velho Xereta, por exemplo, é um personagem muito, muito interessante. Então assim, gente, de maneira geral, o livro do Ricardo Dantas é uma aventura, né, desse biólogo, Daniel Silva, que estabelece uma relação com essa onça, né? E aí se constitui de todo um acervo de personagens que acabam ali arquitetando uma trama que vai trabalhar um pouco com o que é o significado de ser homem, de ser animal. Às vezes essas coisas se confundem, às vezes a onça tem aspectos humanos, às vezes o homem tem aspectos animalescos. É bem interessante como é que esse discurso, né, ele se constrói ao longo da obra. Eu vou falando aos pouquinhos e tal, e vou avançar um pouco para a gente não perder muito tempo. Gente, em 2016, esse romance, o Ricardo colocou esse romance para a seleção dos livros que compõem aquela lista do vestibular, não é? Do vestibular aqui da Universidade Federal de Roraima. Ele foi eleito, né, nos anos pro vestibular de 2017 e pro vestibular de 2018. Só que esse processo é muito interessante e eu quero comentar com vocês esse processo. Queridos, existia uma primeira versão do Meia Pata, uma versão laranja, vou mostrar aqui para vocês, tá aqui nessa foto, uma versão laranja do Meia Pata, a capa e tudo direitinho. Não é? O Ricardo, quando foi consultar essa questão de como é o perfil da obra, se a obra dele se encaixaria para fazer parte dessa seleção, porque é uma comissão, né, que faz a avaliação do livro,
e tal. E aí ele soube de imediato que não daria. Por que não daria? Porque o livro, essa primeira versão do Meia Pata, era recheado de palavrões. Palavrões pesados, né? Coisa assim, pancada. E aí ele viu que não daria para poder participar do edital, tendo em vista que, enfim, era um edital específico, né? Eu vou já falar por quê. E aí ele conversando com o responsável, né, por essa inscrição e tal, o responsável falou assim, olha, ele se propôs, aliás, Ricardo, se eu fazer uma limpeza no livro, se eu reescrever o livro e lançar ele de novo, eu vou poder concorrer a essa seleção? Aí sim você vai poder concorrer a essa seleção, foi dito a ele. Então, gente, o Ricardo reescreveu o Meia Pata. Ele fez uma limpeza, né? Ele me revelou essa semana também que ele reescreveu partes que depois o incomodaram na edição final do primeiro livro. E, gente, é muito interessante porque quando o Ricardo comentou essa coisa comigo, assim, quando eu fiquei sabendo, né, antes de conversar com o Ricardo, na hora, o meu espírito Foucaultiano já veio aqui, né, na ordem do discurso, e aí já fiquei pirando, da intervenção que o autor, essa intervenção na obra do autor, nesse domínio da linguagem, na coerção da linguagem, eu fiquei pirando em Foucault, né, o louco do Foucault. Mas eu amo esse livro, inclusive eu indico. E aí depois, quando eu fui conversar com o Ricardo, ele me disse o porquê da reescritura. Porque esse livro, né, essa seleção, os alunos que iam ler esse livro era do PSC, que é o Processo Seletivo Contínuo, ou seja, alunos do primeiro ano, segundo e terceiro ano. E eram alunos novinhos, né, 14 anos, 15 anos. E aí ele se dispôs a reescrever a obra, né, acho que ele durou um mês esse processo de reescritura da obra para poder relançar e poder se inscrever nesse edital, que felizmente, né, deu tudo certo, o livro dele foi escolhido dentre os livros que foram inscritos nesse processo. Gente, e aí é muito interessante porque eu achei depois um artigo de uma egressa do curso de letras chamada Kathleen, ela escreveu um artigo chamado Meia Pata para Adultos, em que ela questiona esse processo. E lá, no artigo dela, tem uma citação, que eu estou pegando aqui para mostrar para vocês. Então, uma citação da primeira versão do romance. Como é que era essa citação? Olha como é que era, gente. Cala a boca, porra! Quebra tua cara, filho da puta! Homem, deixa este pau no cu aqui mesmo. Posso fazer besteira se ele vir com a gente. Sapo tinha sangue nos olhos. Olha que louco, vou repetir para vocês. Cala a boca, porra! Quebra tua cara, filho da puta! Homem, deixa esse pau no cu aí mesmo. Posso fazer besteira se ele for com a gente. Sapo tinha sangue nos olhos. Agora eu vou ler a versão reescrita do Ricardo, né? Ali na página 86, não é? Na versão, nessa reescritura, não é? Ficou assim: cala a boca, poxa! Quebra tua cara, filho da mãe! Homem, deixa este mané aqui mesmo. Posso fazer besteira se ele for com a gente. Sapo tinha sangue nos olhos. Vou repetir. Cala a boca, poxa. Quebra tua cara, filho da mãe. Homem, deixe este mané aqui mesmo. Posso fazer besteira se ele for com a gente. Sapo tinha sangue nos olhos. Interessantíssimo esse processo de reescritura desse livro. Gente, e eu fico pensando também, eu perguntei do Ricardo se esse processo não incomodou ele em alguma medida, né? E pergunto para você aí, que é escritor, que está aí nas minhas redes sociais, se você faria o que o Ricardo fez, reescrever a sua obra para participar de um edital, de um processo, enfim. E o Ricardo falou que não, que foi super tranquilo para ele. Inclusive ele faria uma versão infanto-juvenil ou infantil do Meia Pata, se fosse preciso. Gente, então assim, saindo desse processo, que eu acho que é interessante, e, nossa, Ricardo, eu quero um exemplar desse livro com os palavrões, porque eu adoro palavrão, eu acho que palavrão faz bem pra vida. Eu quero muito ver esse outro livro, essa versão, tá bom? Fica aí a dica. Gente, eu quero citar agora alguns trabalhos, não é? Que foram feitos sobre o Meia Pata, não é? Porque eu acho que o Meia Pata, ele já tem uma fortuna crítica. E é muito interessante isso, que significa reconhecimento da universidade, né? Quando o livro nos meios universitários, porque o livro pode ser reconhecido de várias formas, tá? Eu deixo bem claro isso. A Lessa Cristina, ela escreveu um trabalho muito interessante chamado Antropomorfismo e Zoomorfismo em Meia Pata. Então, por esse trabalho da Lessa, você entra em contato com ela, esse trabalho já dá um pouco
já deixa claro um pouco o que se passa no nervo dessa trama, né? Como uma leitura possível dessa obra, tá certo? E a Beatriz, gente, a Beatriz escreveu um TCC, a Beatriz Salles, ela é uma egressa do curso de letras, e ela escreveu um TCC chamado O Homem e o Bicho na obra Meia Pata, de Ricardo Dantas. Além desse TCC, ela ficou tão interessada na obra do Ricardo que ela escreveu a dissertação dela de mestrado, aqui no PPGL, da UFRR, intitulado Meia Pata, de Ricardo Dantas. Subjetividades em dever, não é? E aí, olha que coisa bacana, olha como esse livro, galera, ele tá ressoando, né? Esse livro tá ressoando. O Meia Pata, ele tá fazendo parte, gente, da ementa de uma disciplina do mestrado em Estudos Literários da Universidade Federal de Rondônia. Acho que alguém viu, a Beatriz apresentou e aí as pessoas se sentiram interessadas a conhecer a obra do Meia Pata. A obra Meia Pata. Gente, e o Meia Pata, ele está extremamente vinculado a um movimento que o Ricardo Dantas criou aqui em Boa Vista, chamado Bioarte, um movimento literário. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho, um fragmento, né, do movimento. O Bioarte louva os verdadeiros artistas indígenas, que mesmo diante do preconceito, da dor de presenciarem suas terras sendo devastadas, seguem firmes na luta pela autenticidade de seus direitos. Os extrativistas, como os seringueiros massacrados, porém resistentes. O bioarte exalta a biodiversidade, a pluralidade social e principalmente as interações ecossistêmicas entre cultura e a arte. Gente, é muito interessante esse movimento. E aí eu perguntei do Ricardo se o bioarte tinha uma relação com a ecocrítica, né? A ecocrítica aí. Inclusive teve um congresso em Manaus de ecocrítica, acho que foi ano passado. Ele falou que sim, tem uma relação sim com a ecocrítica. E aí é interessante como há essas respostas, né? Como o movimento do Ricardo dá essas respostas e nos joga para essa problemática que é presente para nós amazônicos, para nós nortistas, né? Que é a preservação da Amazônia, não é? Gente, então assim, de maneira geral, eu não quero também me alongar muito, porque é muita coisa, é muita informação. Eu vou passar para os rastros, que é a última parte do nosso web programa. Gente, o Ricardo, ele publicou 2 contos e um roteiro de filme, não é? O roteiro de filme se chama As Aventuras de J. Cabeça e Seus Guaxebas. Segundo, achei massa esse nome. Segundo o Ricardo, é uma trama muito louca, assim, de um líder religioso que fuma droga e aí tem um grupo de seguidores, discípulos e tal. Acho que é uma crítica também a esses cultos, né? Esses cultos cegos que fazem as pessoas fazerem coisas horríveis, não é? Ele publicou também o conto O Jeito, que é uma aventura amazônica. E esse conto, gente, olha a matéria desse conto. Ele escreveu esse conto a partir de uma experiência que ele teve. Ele passou uma época lá no Seringal, Chico Mendes, no Acre, lá em Chapuri. Então, a partir dessa experiência, ele escreveu esse conto. E ele tem também um conto de ficção científica, que ele chama de ficção científica / comédia, chamado Gambiarra no Espaço. Gente, esse é o Ricardo Dantas. É rico, né? É muita coisa mesmo. Eu queria poder ficar aqui a tarde inteira falando para vocês dele, né, da literatura. Eu só tenho a dizer o seguinte, procure Ricardo Dantas. Ele tá lá na estante da Casuar, né, eu fale com ele, é uma pessoa das redes sociais. Procure saber dessa obra, que é uma obra interessante. Vamos problematizar essas obras, é importante isso. Eu repito, eu falei isso semana passada. É importante que os roraimenses e os roraimados conheçam a literatura que é produzida aqui. Nós produzimos uma literatura. E eu ainda estou chocado com essa história da reescritura, né? E uma outra coisa. Eu até perguntei do Ricardo. Ricardo, esse romance é autobiográfico? Né? Daniel Silva, biólogo, você é biólogo, Yara Makushi, né? A Yara parente, enfim, parente porque os indígenas, né, eles se chamam de parente, é comum. Isso, ele falou que não é um romance autobiográfico. Eu fiquei pensando, tá, tudo bem, mas a obra é a obra, né? E como diz o Eco, a obra é aberta, eu digo a obra é arregaçada nesse caso, né? É um arregaço aí que todo mundo entra. Queridos, tá chegando ao fim o Pássaro Poesia de hoje. Foi um prazer poder conversar com vocês, poder dialogar. Procurem a literatura roraimense, procurem a obra do Ricardo Dantas, que é uma obra muito, muito interessante. Eu fiquei com medo de entrar e dar spoiler e falei coisas mais gerais. Fiquem bem.
Se cuidem que a pandemia ainda está por aí, não acabou a pandemia. Um abraço fraterno e paz e bem.